dia, graça e paz. Tudo bem com você? Gostaria de trazer uma palavra muito rápida ao seu coração nesta manhã. João, capítulo 12, versículo 44. O texto diz exatamente assim: e Jesus clamou. É como se ele estivesse de fato gritando. A expressão usada por João aqui é exatamente essa: Jesus gritou. E aqui estava exatamente na última semana antes da sua morte. Provavelmente aqui faltava apenas 1 ou 2 dias antes da sua crucificação. É como se estivesse trazendo a última palavra, a última chance para pessoas incrédulas. João, inclusive, diz que apesar dos sinais que Jesus havia feito, a maioria não creu. Eles não creram. Depois, logo adiante, ele diz que alguns creram, até chegaram a crer, reconhecer que Jesus era de fato o Filho de Deus, mas não confessaram por medo dos fariseus, dos religiosos, porque não queriam ser expulsos da sinagoga. E João diz, porque amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. E então Jesus, como se indignado, ele fala. Geralmente a gente pensa que Jesus fala com calma, e de fato ele falava com muita tranquilidade, mas neste momento ele fala forte, ele chega a clamar. A expressão de João é clamou, gritou. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não julgo, porque não vim para julgar o mundo, ou seja, para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, ou seja, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. João, capítulo 12, do verso 44 até o 50. Percebam que Jesus está aqui falando firme, dando a última chance para aquele povo que o rejeitava. E você tem rejeitado a Jesus? Você tem deixado de seguir Jesus para seguir o quê? Ideologias políticas, filosofias, seguir homens, seguirem mediadores humanos? Ninguém vai te salvar. Jesus disse que veio para salvar e as pessoas têm rejeitado e não temem a condenação. E Jesus disse: eu não vou condená-los. Contudo, ele deixou claro: as palavras, as minhas palavras, julgarão e condenarão aqueles que rejeitam Jesus. Portanto, o Evangelho ele veio para salvar, mas aqueles que rejeitam o Evangelho serão condenados pelo próprio Evangelho, pelas próprias palavras de Jesus. Não rejeite Jesus, receba Jesus. Ele falou, ele clamou com indignação exatamente essas palavras. Que Deus fale o seu coração e você não rejeite a Jesus.